Hoje nós vamos conversar com o Marcionilo. O cara faz parte da equipe que produziu o curso de Esperanto do Duolingo para falantes de língua portuguesa. Ele contribuiu com quase metade do que tem lá no Duolingo de aprender Esperanto. Se você está aprendendo Esperanto pelo Duolingo, você vai gostar demais dessa conversa com o Marcionilo. Se você não está aprendendo Esperanto pelo Duolingo, tá aí a oportunidade de conhecer mais como é que funciona isso e a gente vai conversar com ele. Ele já chegou aqui, muito bem. Ó, o perfil dele é o @pentuvi. Marcionilo, vamos entrar então. Já. Olá, Jaqueline, vamos chegando, gente. Oi aí para quem eu não vi entrando. Gente, o Marcionilo já tá entrando aqui, estamos só acertando aqui a conexão com ele. Ele já solicitou a entrada aqui, já tá. Opa, pronto. O Marcionilo, gente, é um cara que eu ainda não conheci ele pessoalmente, não o conheci pessoalmente, mas que a gente já tem conversado bastante aí depois que eu voltei para Esperantolândia, e ele tem um trabalho muito forte aí na Beio e no Esperanto, e dando aula de Esperanto também, ele dá apoio a algumas pessoas. Marcionilo, coloca assim, ó, o formato do Instagram, ele é na vertical mesmo. Não é na horizontal, não. Fica um pouco esquisito, mas é assim que fizeram o Instagram, beleza? Não vai ficar de lado para a galera lá. Pronto, muito bem. Seja bem-vindo, Marcionilo. Fala um pouco aí, só para a gente ver se o áudio tá bom. Tá me ouvindo? Opa, estamos ouvindo. Gente, quem está assistindo a gente aí, se não tiver bom o áudio, alguma coisa assim, vocês mandam um recado para a gente e daí a gente vai tentando corrigir, beleza? Para quem chegou também, deixa eu aproveitar para pedir, ó, clica nesse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo, tá vendo? Lá embaixo do Marcionilo, esse avião de papel, clica nele e compartilha com a galera essa live, para você estar recomendando para quem você acha que vai gostar dessa conversa nossa de hoje, beleza? E tem esse coraçãozinho aqui embaixo também, que se você clicar, você mostra que você está curtindo. O Instagram vai entender que essa live tá massa, tá bombando, e ele vai distribuir, recomendar esse vídeo aí para outras pessoas também. Beleza? Então, para começar, quero dizer que fico muito grato, viu, Marcionilo, de você estar participando aqui do canal Esperanto do Zero. Você tem acompanhado aí, né, o canal Esperanto do Zero. A gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas você já tem acompanhado aí esse trabalho já há muito tempo. E a gente tem tido a oportunidade de fazer umas conversas, inclusive você tem, né, às vezes faz algumas sugestões para o canal e tudo, e realmente fico muito grato. E enquanto esperantista, eu tenho certeza de que eu posso falar em nome dos outros esperantistas, no sentido de agradecer esse trabalho que você fez, não sozinho, né, tem uma equipe, tem outras pessoas que participam com você, fazendo esse curso do Duolingo, que é um curso gratuito, então aí não tem como, não tem desculpa para não aprender, né? Você só precisa ter um celular e internet, e pronto. E você vai fazendo o curso, não é um arquivo pesado, nem precisa ser um celular assim muito bom, e dá para aprender muita coisa lá com o curso de Esperanto do Duolingo. Conheço aí algumas pessoas que têm estudado Esperanto já desde quando começaram estudando Esperanto pelo Duolingo, e a galera realmente gosta, né? Sente que dá para aprender. Então, primeiro é isso. Gratidão aí pela iniciativa. E é isso, como é que você está? Eu estou bem, André, e você? Ótimo. Para começar, conta pra gente, vamos começar essa conversa lá do início. Como que você ouviu falar do Esperanto pela primeira vez e como que você tomou a decisão de aprender Esperanto? Como é que foi isso? No ano de 2011, eu participava de um curso de inglês e eu tinha um professor que era judeu, havia conhecido muitos países, e ele costumava falar sobre línguas e tudo mais. Em um determinado dia, ele apresentou o Esperanto como sendo uma língua morta, né? Um projeto de língua morta. Mas essa palavra me impactou de uma certa forma tão grande, Esperanto, que ao chegar em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar sobre isso, né? E aí eu encontrei aquele curso 3.0 que existe até hoje, e inclusive essa semana foi lançado na plataforma para Android, né? Para o pessoal estão divulgando agora
a plataforma em Android desse curso também, que ele ainda está na ativa aí. Provavelmente é uma versão mais moderna, mas eu comecei a estudar por esse curso. E curioso é que eu não sabia que existia pessoas que falavam Esperanto, né? Eu li assim rapidamente, vi o curso e achei curioso. Aí comecei a estudar aquelas regras que existem lá no curso 3.0. Comecei a fazer e fui me encantando. Aí só em 2013 me bateu a ideia de eu pesquisar para saber se existia pessoas que falavam essa língua aqui, onde eu moro, em Pernambuco. E eu Então foi 2 anos entre você ouvir falar do Esperanto e decidir aprender, foram 2 anos então. Exatamente. O material que eu comecei, eu estudei primeiro pelo curso 3.0 e depois de um tempo eu descobri que existia a cooperativa de esperantistas no Rio de Janeiro, mas até então pensei que era para vender produtos relacionados ao idioma só. E eu comprei 2 livros de já e comecei a estudar pelos livros. Aí só em 2013 foi que eu tive contato com alguém para praticar a língua realmente. Legal, legal, legal. Mas então você, no início, você estudou exclusivamente pelo curso.com, pelo curso com K, pelo curso do Carlos Pereira. É isso. Isso, mas como Entendi. ele assim, era um curso introdutório, mas para apresentar as bases da língua, aí realmente eu tive uma noção, e só depois, quando eu comecei a estudar por meio dos livros, foi que eu consegui me aprofundar um pouco mais. Eu sempre gostei de idiomas, embora eu não seja um poliglota, sou quase um troglodita, vou falar português, inglês e esperanto, né? Mas assim, não chego, não sou apaixonado de aprender vários idiomas. E decidi aprender o Esperanto por conta da ideia de fraternidade que existe em torno da língua e também porque o ideal da língua me encantou, né? Por isso. Legal. Quando você estudou Esperanto, você já sabia bem inglês? Não, eu estava, acredito, no curso intermediário ainda naquela época, e eu já vinha assim há um bom tempo estudando inglês, né? E até estudar o Esperanto me fez se sentir bem, porque com um certo tempo você estudando determinado idioma e às vezes sentindo que não está progredindo tanto quanto gostaria, isso deixa a autoestima do estudante um pouco abalada. Então, Com certeza. será que sou eu que tenho um problema e não estou conseguindo aprender? Mas aí quando a gente encontra um idioma como o Esperanto, que permite que a gente aprenda com relativa facilidade em um espaço de tempo relativamente curto, então isso foi muito bom para a minha autoestima linguística e me encorajou bastante para eu continuar inglês. Legal, Marcelo. Eu quando aprendi Esperanto, né, eu rapidamente percebi que estava me ajudando muito a estudar inglês e espanhol, né? Estava me motivando. Outras línguas se tornaram atraentes para mim, sabe? Começou a se tornar algo divertido e é isso, quase que você fica impelido assim para outras línguas, sabe? E você começou a estudar inglês antes do Esperanto. Você sente que com você teve um pouco do contrário? Ter estudado inglês, apesar de que estava no nível intermediário, te ajudou a aprender? Você sente que te ajudou a aprender Esperanto? Eu acredito que, como o aprendizado de uma língua sempre é cumulativo, né? Assim, um mecanismo que a gente usa para aprender uma, geralmente depois vai ser útil para aprender outras línguas, de certa forma ajudou sim. Mas eu acredito que o Esperanto foi o que mais me ajudou a aprender inglês do que o inglês a aprender Esperanto, porque, como eu disse, ele me motivou, né? E a partir do momento em que me motivou, eu consegui ganhar autoconfiança e dizer, eu sou capaz de aprender uma língua. Eu aprendi Esperanto, por que não posso aprender outra? Que legal. Quanto tempo assim que você estudou Esperanto que você sentiu que você já tinha alguma fluência? Olha, eu comecei a estudar Esperanto na metade de 2011, então eu acho que depois de cerca de 6 meses, mais ou menos, eu já tinha, assim, um certo nível, eu conseguia ler já livros e tudo mais, né? E depois, quando eu encontrei o pessoal da Associação de Esperanto e tudo mais, aí foi quando eu consegui ganhar mais autoconfiança e desenvolvendo a língua falada, né? Porque os níveis escrito, falado, né, são sempre, embora estejam interligados, são competências diferentes, né? Então, quando eu comecei a praticar, foi quando eu desenvolvi. E uma coisa curiosa, quando eu comecei a estudar, eu digo, eu vou conseguir pensar nessa língua. Meu objetivo sempre foi esse. Tudo que eu pensar ao longo do dia, eu quero ser capaz de pensar nessa língua. E aí eu consegui depois de um tempo.
Mas como assim? Você tentava fazer exercício mental? Você ia pensando e tentando traduzir para o Esperanto? Como é que é isso? No começo, assim, quando eu estava nos monólogos mentais que todos nós fazemos ao longo do dia, eu tentava conversar comigo mesmo em Esperanto, né? E quando eu Entendi. tentava pensar em algo e eu não encontrava vocabulário e nem conseguia construir as estruturas, no Esperanto eu dizia, eu tenho que aprender isso daí. Então era mais uma prática de mim para mim mesmo, né? Como todo mundo fala Aham, sozinho, mas aham. eu aplicava isso em meu benefício. E era interessante porque, pelo que você falou, de alguma forma esse seu exercício, ele te oferecia um feedback muito bom para você saber qual é a parte do Esperanto que você está precisando aprender para melhorar o seu Esperanto, né? Você concentrar o que você Exatamente. vai você concentrar o seu estudo naquilo que realmente você está precisando. Em vez de estudar, às vezes, às vezes a gente se perde, né? A gente estuda um monte de coisa que às vezes a gente já sabe, e às vezes, E né, já está bem consolidado, não teria necessidade, né? Exato, e a gente tem que pensar que um dos principais aliados para a nossa vivência de uma língua tem que ser a gente mesmo, né? Quando eu aprendi Esperanto, eu tinha o quê? 18, 19 anos, mais ou menos. Eu estava aqui no interior de Pernambuco, raramente eu saía da cidade onde eu vivia e não tinha Qual contato assim, cidade né, que com você outras vivia? pessoas. Numa cidade aqui chamada Caruaru, e eu não tinha uma pessoa para praticar nem nada, então eu tive que me tornar meu aliado. E depois que eu encontrei os esperantistas, aí aproveitei. E hoje em dia, eu Legal. não passo um único dia sem usar o Esperanto. Eu tenho um amigo muito chegado, por exemplo, na Venezuela, amigos brasileiros Hum. que quando falam, mesmo falando português, a gente prefere usar o Esperanto, amigos de outros países, e isso é muito enriquecedor para mim, sabe? Tem pessoas de quais países você tem amigos ou conversa de vez em quando? Olha, eu tenho amigos assim que eu costumo conversar com frequência. Eu tenho principalmente um amigo da Venezuela que eu conheci através do Esperanto. Eu também tinha uma Uhum. amiga chinesa com quem eu Hum. costumava conversar bastante, mas aí você sabe que devido às dificuldades que a China tem em relação à comunicação com o mundo, né, aqui Uhum. ocidental, por conta dos bloqueios e tudo. Aí eu perdi o contato com ela há um bom tempo. Mas assim, Uhum. eu tenho relativa frequência contato com várias pessoas, até porque como eu trabalho para a revista da Teio, né, eu faço a Movada Rubrico dentro do Contacto, então eu preciso estar entrando em contato com várias pessoas para fazer entrevista, para pedir texto, essa coisa toda. Conta um pouco pra gente, qual que é a sua tarefa dentro da revista Esperantista Contacto? A Contacto é uma revista, né, e dentro dessa revista existe uma seção chamada Movada Rubrico, que é para falar sobre assuntos relativos ao movimento esperantista. Então, Certo, eu sou responsável por essa seção. Então, lá certo. nas últimas páginas da revista sempre tem essa seção voltada para novidades e debates acerca do movimento. Então, eu sou responsável por ela, e aí eu entrevisto pessoas, eu peço Hum. colaboração e tudo mais sobre isso. Então, minha função é essa. É Que bacana, faz fazer quanto tempo que você está nessa função? faz 2 anos, 2 anos Dois já. E anos. um detalhe, para quem acha que não dá para ganhar dinheiro com Esperanto, pelo menos essa minha função ela é paga também. Eu É. recebo para fazer isso. Aí, tá vendo? Para quem às vezes está desempregado, acha que aprender Esperanto vai perder tempo, olha só, dá para conseguir alguns trabalhos como esse. A gente já entrevistou aqui também o Rafael Zerbeto, que trabalha numa revista esperantista lá na China, né? Então ele também está vivendo do Esperanto, né? Profissionalmente vivendo do Esperanto. Que bacana. Exatamente. E olha E só, sem você falar entrou na revista Contato em 2018, então fazia 5 anos, né, que você tinha aprendido isso, Esperanto, e o seu nível de Esperanto já estava, nossa, devia estar muito alto, porque para você, imagina, editar uma revista em outra língua, eu estudei inglês 5 anos, estou muito longe de conseguir editar uma revista em língua inglesa, entende? exatamente. E eu te confesso, André, que embora eu dê aula de inglês também, mas eu não consigo me sentir à vontade, eu não consigo exprimir a minha personalidade e os meus pensamentos assim com o mesmo conforto com que eu consigo em língua portuguesa e em Esperanto. Realmente o Entendi. Esperanto me propicia assim um conforto muito grande para eu me expressar. Eu não sinto dificuldades, sabe? Até Por que você porque acha que isso acontece com você no Esperanto? olha,
Até porque, por dois motivos essenciais. Primeiro, pela relativa facilidade do Esperanto. E, em segundo, eu sinto que a comunidade esperantista ela costuma ser muito acolhedora. Inclusive, há um tempo, eu estava até conversando com um amigo, e ele fez uma palestra, o nome dele é Renato, ele fez uma palestra sobre o paralelo entre a comunidade surda e a comunidade esperantista. E ele disse que uma coisa que une essas duas comunidades é justamente essa. Quando a gente está aprendendo ou exercitando a prática da língua, seja da Libras ou do Esperanto, a comunidade ela costuma ser mais acolhedora. Ela não está ali para observar os seus erros e lhe julgar, mas ela, às vezes, você pode comentar no intuito de ajudar simplesmente, mas nunca para criticar. Então, essa sensação de acolhimento é muito importante, né? E sempre confiante para falar. Que bacana, Marcelo. Você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante. Às vezes eu comento com pessoas, né, conhecidos meus, que não falam Esperanto, que não conhecem a Esperantolândia, e quando eu comento, por exemplo, que eu entrevisto pessoas que foram para a Europa ou para outro lugar para ficar na casa de esperantistas que não conhecia antes, que não tinham contato antes, as pessoas ficam um pouco boquiabertas, né? Elas ficam, mas como assim? Você não conhecia a pessoa antes e ficou na casa dela, né? Como é que é isso, né? É porque isso, o Esperanto ele acaba que não é só uma língua, o Esperanto é uma comunidade, né? É uma comunidade de pessoas que, como é que eu vou dizer? Sempre tem empatia, né? Uma pela outra pessoa, né? Verdade, verdade. E assim, eu posso te dizer com toda certeza, eu não vou entrar em detalhes nem para expor ninguém, mas assim, ao longo desde quando eu conheci o Esperanto em 2011 e depois de um tempo, os maiores atos de generosidade para a minha vida, os maiores atos de generosidade e de acolhimento, eu senti dentro da comunidade esperantista, direto ou indiretamente foram esperantistas que contribuíram de forma muito direta para muitas coisas positivas na minha vida. Que bacana, Marcionilho. Escuta, e aí, agora voltando lá, em 2013 você começou a estudar Esperanto. Você de cara conseguiu participar de algum congresso de Esperanto? Você conseguiu praticar pessoalmente? Como é que foi essa trajetória tua? Em 2013 eu fui para o Simpósio Pernambucano de Esperanto, que ocorreu, acho que foi em setembro, mais ou menos por aí. Em abril, perdão, foi em abril. E eu fiquei muito entusiasmado, imagina. Eu só conhecia a língua pelo que eu falava comigo mesmo e pelo que eu lia, mas eu estava lendo, né? E quando eu cheguei e comecei a escutar as pessoas conversando de Esperanto e eu entendendo aquilo ali, foi uma sensação assim muito boa, né? E conseguindo depois entrevistas e tudo mais. E aí a comunidade esperantista do Recife, né, de Pernambuco em si, me acolheu e a partir dali, isso foi em 2013. Comecei a fazer parte do grupo de esperantistas e quando foi em 2015, a Associação Pernambucana de Esperanto me pagou uma viagem para eu participar do Congresso Brasileiro de Esperanto que ocorreu no Rio de Janeiro. Em 2015. Quem que pagou essa viagem para você, Marcionilho? A Associação Pernambucana de Esperanto. Que legal. Me pagaram. Deixa eu te falar, o microfone teu, eu acho que ele tá em algum lugar que está mexendo um pouco. Em alguns momentos tá ficando um pouco baixo. Né? Tá dando para ouvir bem, mas alguns pedaços. Isso, acho que agora vai ficar melhor. Aí então a Associação Pernambucana de Esperanto ofereceu para você para custear a sua viagem para um Congresso Brasileiro de Esperanto, é isso? Exatamente. E assim, bacana. Para onde que foi? Foi no Rio de Janeiro, né? Então, foi a primeira vez que eu cheguei a sair do meu estado, né? Nossa. E fui lá para o congresso e foi uma experiência muito enriquecedora, né? Lá eu entrei em contato com os jovens esperantistas, participei do congresso e foi muito enriquecedor, né? Ver todo esse movimento, toda essa coisa positiva que existe em torno da língua, né? E principalmente aqui foi muito importante essa minha ida, porque foi um investimento que a associação fez e me fez se engajar dentro do movimento, né? E estou nele aí, tentando contribuir de alguma forma. Legal. Você foi para outros congressos brasileiros de Esperanto? Além desse no Rio de Janeiro, 2013? Esse do Rio de Janeiro foi em 2015, que eu fui por meio da Associação Pernambucana de Esperanto. Aí em 2016 ocorreu o
um congresso em Manaus, né? Legal. E aí, dessa vez, foi a ABEIO, em conjunto com a ABEL, eu acredito que eles fizeram um auxílio também para ajudar jovens a ir a esse congresso. Então, eu fui para Manaus também, no congresso de 2016. Legal, tá, só explicando, gente, para quem não conhece, BEIO, que ele comentou, é a Organização Brasileira de Jovens Esperantistas, e BEL é a Liga Brasileira de Esperanto, é a Associação de Esperanto do Brasil. E aí eles puxaram para você para Manaus. Você também não conhecia Manaus, então? Não, conhecia não, e foi lá Que interessante. uma experiência muito rica também, e conheci mais pessoas, a gente passou muitos dias curtindo a cultura lá de Manaus e tudo mais por meio do Esperanto, né? E esse congresso foi maravilhoso, até hoje ele deixa longas histórias para serem contadas por aí. Legal, legal. E você chegou Exatamente. aí em outros congressos no Brasil ou fora do Brasil, além desses Rio de Janeiro e Manaus? Depois eu cheguei aí também em 2017 ao Congresso, 2018, perdão, ao Congresso de Curitiba, que foi, né, lá em Uhum. Curitiba, e depois eu também cheguei nesse mesmo ano aí para o Congresso Universal de Esperanto, que foi lá em Portugal, né? Que E aí foi a primeira bacana, vez que eu consegui que sair do legal. Brasil, e foi também por meio não de uma instituição esperantista, mas por meio de uma esperantista que, querendo, Hum, de certa forma, me presentear pela minha dedicação ao Esperanto e tudo mais, essa pessoa é, me presenteou com essa viagem, foi uma experiência muito enriquecedora também. Aí eu fui para a que Espanha nessa época, bacana. Aham. fui para Portugal, sabe? E aí na Espanha eu passei 15 dias na casa de uma família que era assim, não falavam Esperanto, mas eram famílias de esperantistas, né? E eles me acolheram por eu ser esperantista. Então passei 15 Aham. dias, foi muito enriquecedor e fui muito bem acolhido. E a Que experiência no Congresso legal, Universal caramba. foi ainda mais fantástica, assim, porque eu tive Ah, contato, né, com uma grande comunidade internacional, todo mundo interagindo por meio do Esperanto. Lá durante o aham. congresso eu tive a oportunidade de trabalhar como intérprete por conta que faziam as viagens turísticas lá por Portugal, e aí tinha que ter o intérprete, né, para o pessoal que falava Esperanto, que eles gostariam de viajar lá conhecer dos pontos turísticos em Esperanto. Então eu fui como intérprete, aí além de conhecer os pontos turísticos, até ganhava alguns cascalhos para almoçar, essa coisa toda. Foi muito legal. Legal. E você encontrou nesse Congresso Universal gente de quais países, assim, que você teve mais contato, que você conversou, conheceu? Eu entrei em contato com chineses, né, com russos, tive uma conversa muito legal com uma pessoa da Rússia, também uma francesa que eu não a conhecia, e pelo simples fato da gente ter ficado no mesmo hotel e falar Esperanto, rendeu, assim, passar a noite toda conversando em Esperanto sobre a vida, sobre tudo, né? E Legal. também era assim uma experiência muito enriquecedora, porque palestras de alto nível e também a experiência, né, de estar em contato com outras pessoas, só vivendo em Esperanto foi uma coisa muito boa, muito enriquecedora. Que bacana, cara. Que bacana, que bacana, que bacana. É, nossa, tá, vamos. E o assunto do Duolingo, né? Eu tô gostando demais da sua história. A galera tá gostando também, tenho certeza disso. A galera tá fazendo alguns comentários aqui. Sejam bem-vindos, gente. Ó, deixa eu aproveitar para repetir, ó. Clica no aviãozinho de papel para vocês compartilharem com outras pessoas que vão curtir essa live. Clica nesse coraçãozinho que tem bem aqui, ó, para você mostrar que você tá curtindo, para o Instagram entender que você gostou disso e para o Instagram recomendar esse nosso vídeo para outras pessoas também. Mário Coelho, Wilson, João Granado, Andy, Edu, Andy, Sara, Caio. Muito bem, gente, isso aí. Legal. Autoestima linguística, adorei. Legal. Bacana, bacana. E como que você entrou pro Duolingo? Primeiro, explica um pouco o que é o Duolingo, porque tem uma galera que também não sabe, né? Não sabe o que é o Duolingo, como é que funciona, o que é o Uhum. Duolingo? O Duolingo é uma plataforma, né, de ensino de línguas que tem o objetivo de
fazer com que o aprendizado de línguas seja democratizado e, por ser gratuito, ele pretende justamente esse intuito de levar esse conhecimento linguístico a pessoas do mundo todo, independente da renda, né? E num país como o nosso, o Brasil, onde as desigualdades são imensas, a gente sabe que, na maioria das vezes, o aprendizado de uma língua é sinal de que não é um mérito, é um certo privilégio, né? Então, chegar de uma plataforma como o Duolingo assim é justamente essa ideia de democratizar o ensino e a aprendizagem de línguas, né? E aí, eles, por meio dessa plataforma gratuita, contam com a colaboração de voluntários. São os voluntários que fazem a tradução do curso e trabalham, né, para que esse material chegue a todos. Como que foi feito o curso, né? Ele tem um curso padrão de Esperanto, e aí vocês traduzem ele para português, ou vocês criam ele em português? Como é que é esse processo? Eu vou começar a explicar um pouco do começo, né? Eu entrei na turma do Esperanto do Duolingo um pouco depois, né? Eu não sou ainda da turma do início, mas é assim, o primeiro curso foi lançado, eu acredito que foi o de língua inglesa, que foi Chuck Smith que lançou esse curso, ele que foi o cabeça da ideia, né? Ele que criou toda essa ideia, e aí... Ele criou o curso de Esperanto para falantes de língua inglesa, né? É isso. Isso, ele criou, na realidade, eu não vou saber explicar em termos técnicos, mas mais ou menos o que ele fez, ele tinha o curso de inglês e traduziu lá para o Esperanto, certo? E aí ele criou o banco de dados, vamos dizer assim, em língua no Esperanto. E depois, o pessoal do curso de espanhol, né, foram lá, acessaram essa base de dados do espanhol. Claro que isso tem que ter permissão do Duolingo e tudo mais. Aí, quando foi dado o curso de Esperanto para os hispanohablantes, né, eles foram lá no banco de dados que já existia em Esperanto e traduziram para o espanhol, certo? Entendi, e nós, depois que veio do português, aí um grupo de pessoas, né, tem Karina Oliveira, Túlio Flores, eu não sei se ele está aqui na chamada, mas eu vi o nome. Ele entrou aí. O Túlio Flores entrou aqui. Logo no começo da nossa conversa ele entrou. Ih, gente. Deu uma parada aqui. Tá travando para vocês? Se alguém puder falar alguma coisa aí. Tá travando para todo mundo ou só para mim? O português. Entendeu? Deu uma cortada, Marcelino. Repete o último conteúdo aí que você falou, cara. Certo. Então, eu havia dito que a turma, né, que foi composta em primeiro momento por Túlio Flores, por Karina Oliveira, esse pessoal, eles tinham acesso a esse curso já em Esperanto e traduziam para o português. E é o que a gente faz até hoje, de certa forma, né? Então, o que foi que aconteceu? A gente não traduz, né, o curso para o Esperanto, a gente traduz para o português. Existe o banco de dados em Esperanto e a gente traduz para o português. Então, a primeira turma foi feita por Karina, Emerson, Túlio e uma equipe de ponta, né? São professores universitários e tudo mais. E aí depois eles uma abertura lá fizeram uma chamada em busca de novos voluntários, né? E aí eu comecei a participar também da equipe, eles me aceitaram depois de um tempo e comecei a colaborar, né? E o nosso trabalho, basicamente, no primeiro momento, se resumia em fazer a tradução do curso que estava em Esperanto para fazer as frases em português. E depois, quando o curso foi lançado, o nosso trabalho passou a fazer parte de correção do curso, né? Porque você sabe que, por exemplo, a frase "me amas, vim, eu te amo", pode ter várias possibilidades em português, né? Então, poderia ser "eu te amo", né? "Eu amo você", numa forma mais coloquial. Então, a gente precisa contemplar todas essas variantes, porque o pessoal vai chegar lá, quando vai responder ao Duolingo, geralmente coloca a forma com a qual eles estão habituados, né? Eles não vão ficar usando o tempo
português, por exemplo, padrão culto, né? Às vezes colocam eu vi ele, por exemplo, e a gente sabe que do ponto de vista de comunicação isso está perfeitamente correto, né? Não, a gente não fica lá prezando sempre, por exemplo, para que as pessoas falem eu ouvi, que seria mais ou menos como um português de Portugal usaria, né? Então a gente tem que contemplar tanto as variantes do português brasileiro nas suas mais variadas formas, como também contemplar o português de Portugal, porque esse curso não é só para brasileiro, é para os dois. Mas aí Sim. A equipe era e é muito boa, tem um dicionarista, né, que Túlio Flores tem um dicionário, Emerson Werner, que é mestrado em linguística, Karina faz doutorado, enfim, são pessoas... E você é formado em letras também, não é isso, Marcelinho? Eu fiz letras e atualmente Você fez letras português? Mestrado. Português e inglês. Português e inglês, certo. E está fazendo mestrado em quê? Na área de ensino de língua portuguesa. Legal, legal. Isso, exatamente. Então, tem tudo a ver, então. Você entrou para a equipe né, bem qualificado, com certeza, e deve estar ajudando muito lá. Obrigado. A gente, assim, é um trabalho de colaboração, né? E vamos nos ajudando. Quando tem alguma falha, alguma coisa, a gente tenta todo mundo corrigir e assim a gente vai progredindo pouco a pouco. Porque, explica para a galera, né? Por que está na versão beta? O que é a versão beta? Bem, voltando até um pouco a essa história que eu contei agora, quando nós fazíamos as traduções, né? Sim. Então a gente vê que existe uma série de possibilidades em português, né? Para uma mesma frase. Com tradução. Então, por exemplo, quando existe uma alta quantidade de reportes, as pessoas estão reportando, olha, eu coloquei uma forma que era correta, mas não foi aceita. Olha, está tendo algum erro, tem uma letra digitada errada ou coisa do tipo, então vão reportando. E quanto mais reportes existem, né, o curso fica instável. A gente precisa manter a quantidade de reportes abaixo de uma média que o próprio Duolingo estipula lá, que um curso em fase estável tenha. Como, né, existe um pequeno detalhe. Geralmente, os cursos do Duolingo só são liberados para o público em geral, né? Por exemplo, plataforma de celular, quando o curso já está estável. Tendo que, não sei se para bem ou se para mal, liberaram o curso para os lusófonos, liberaram em toda a plataforma, independente de o curso estar, né, na fase beta ou em outra fase. Então, foi exceção, então, não costumo fazer isso, olha só. Exatamente. Eu acredito que, pelo simples fato de o curso não ter conseguido ainda ficar em fase estável, esse é o único detalhe ruim. Mas eu acredito que a partir do momento em que conseguiu abranger um alto nível do público, né, foi uma coisa positiva. E assim, para nossa alegria, o curso não tem tantos reportes, sobre digitação ou frases faltando, mas é um simples detalhe de pronúncia, certo? Porque as frases elas precisam ter o áudio e houve algum problema, isso não é assim do time do português, né? As pessoas que estão responsáveis por isso são outra equipe lá da França, parece, dos Estados Unidos. Eles estão fazendo a gravação dos áudios das frases do Duolingo lá. Em Esperanto, entendi. Em Esperanto. Quando isso estiver sido feito, tiver tudo completo, provavelmente a quantidade de reportes vai diminuir e aí a gente consiga chegar à fase estável, né? Em qual ano que ficou disponível o Esperanto para lusófonos? Acredito que, olha, eu não vou lembrar com exatidão agora, mas eu acredito que foi em 2018, em maio de 2018, por aí, mais ou menos. Exatamente. Então, é um 2 trabalho anos, então, mais ou menos. Isso. É um trabalho, assim, árduo, né? Exige tempo e dedicação e muita atenção no que está sendo feito lá. E também, assim, requer muita dedicação mesmo, porque o curso é relativamente grande e na medida em que o curso vai sendo atualizado, aparecem novas frases e coisa do tipo. Mas
o pessoal continuar aí na ativa, né? Você estudou, chegou a estudar algum idioma pelo Duolingo? Sim, sim, eu fiz a própria árvore do Esperanto, né? Quando eu trabalhava como eu trabalho como voluntário para o curso de Esperanto, eu ficava depois fazendo o teste como estudante, né? Para ver se estava funcionando tudo direitinho também. Então eu cheguei a fazer o do Esperanto, eu fiz também já a árvore do espanhol, do inglês, né? Comecei a do francês, Legal. mas não Hum, consegui avançar muito, mas assim, o Duolingo é uma ferramenta muito interessante, porque além de hum, ser interativo, ele te permite ter contato a uma série de conhecimentos assim linguísticos, né, muito interessantes. Então você às vezes está ali dentro do ônibus, ao invés de ficar na janela com vontade de chorar pensando no amor que foi embora, a gente abre o celular e começa a estudar o idioma, né? Então dá uma uhum. certa utilidade ao seu tempo e uma praticidade muito grande também, né? E olha, eu encorajo e indico muito que as pessoas estudem o Esperanto, né, pelo Duolingo, pelo simples fato, Sim. por exemplo, de você estar aprendendo o idioma e vai nos ajudar também, né? À medida que estão lá fazendo as atividades, fazendo reportes, ou até mesmo acertando, tudo isso vai gerando dados e a gente vai vendo que o curso está progredindo, né? Eu gostaria muito Uhum. de ter tido acesso a uma coisa como o curso do Duolingo na época em que eu estudava, seria muito interessante. Mas, Quais as é, vantagens que você vê? Você não estudou, né? Você uhum. participou da criação do curso de Esperanto pelo Duolingo, você não aprendeu Esperanto pelo Duolingo. Quais as vantagens que você vê para a pessoa que está pensando em estudar Esperanto e não sabe exatamente para onde ir? Por que você acha que o Duolingo seria uma boa opção? Olha, o Duolingo é uma boa opção, pelo menos para o primeiro momento você conhecer a língua, certo? Conhecer como ela funciona e aprendendo construções, como é que as frases, né, se organizam e tudo mais. Isso é muito interessante, porque o curso te permite fazer isso. Além disso, tem sido lançado também, eu não sei se as pessoas conseguem já ter acesso a isso, mas está sendo lançado uma parte que uma, se chama nota gramatical, uma coisa mais ou menos assim, que é justamente, por exemplo, eu vejo a frase me amas vim, aí tem lá uma explicação, pequena explicação sobre o acusativo, então é um curso que não fica centralizado sempre em explicar conceitos gramaticais, mas em Uhum. apresentar como é que a língua funciona em si, né? Então, ao mesmo tempo que você vai ali fazendo um tipo daquele joguinho e tudo mais, vai sendo uma forma de aprendizado dinâmico muito interessante, sabe? Eu estudava Uhum. por livro. E, assim, exige uma Desculpa, você certa. estudava por o quê? Por livros, né, que você falou? Isso, Ah, depois do sim. curso eu comecei pelos livros, né? Mas, assim, Uhum. exige uma disciplina e é uma certa, assim, é mais pesado quando você está por si só, né? Por meio dos livros. E você tendo a oportunidade do Duolingo, tem os fóruns lá. Eu até costumava, quando o pessoal faz perguntas lá, os próprios estudantes, e nós também fazemos parte do curso, comentamos, damos respostas e tudo mais. Esse recentemente, eu tive uma grande surpresa. Não sei se vocês conhecem aquele jogo GTA, e eu encontrei a Já versão em ouvi falar. Esperanto, né? Ah, Então, tem assim, GTA em jogo Esperanto? Que foi legal. uma pessoa criou e colocou lá no fórum, então existe essa interação muito Aham. interessante. Você tem material, né, lá dentro também da própria plataforma do Duolingo. Que legal, que interessante, olha só. E essa vantagem que você citou da motivação, né, de ser um curso mais leve, né? Isso faz muita Uhum. diferença, né? Porque a gente fala que o Esperanto é fácil de aprender, mas tem gente que começa e desiste. Acho que a gente também que se ilude um pouco, né? Porque quando a gente fala que é fácil de aprender, não quer dizer que você vai plugar, colocar aqui, né, um arquivo na sua cabeça e vai acordar no outro dia falando Esperanto, né? Então você precisa, é fácil, mas você precisa dedicar um tempo de estudo, você precisa praticar, então exige algum esforço. E tenho a impressão de que no Duolingo isso é mais fácil porque no Duolingo, você consegue fazer uma boa gestão da sua motivação. No livro, isso é um Sim, pouco mais sim, difícil. Para aprender por um livro, você tem que estar com uma motivação muito alta é para você verdade. vencer a procrastinação, né, que a gente tem, né, de ficar adiando as coisas. No livro, acaba que essa procrastinação ela é muito forte. Você tem que estar
muito motivado para aprender Esperanto. E no Duolingo, né, ele é leve e ele também tem um formato que é o pessoal fala de gamificação, né, ou ludicização. Ele parece um Isso, jogo, né? Parece um jogo de aprendizado, né? exatamente, exatamente. Isso facilita bastante o aprendizado de uma pessoa, né? Eu mesmo, tanto é que mesmo sabendo Esperanto, depois eu fui, é tão interativo e você se sente às vezes motivado a concorrer com as pessoas que estão lá na. Deu uma cortada, né, gente? Não sei se vocês estão me ouvindo, se cortou só para mim ou se cortou para vocês também. Dá uma cortada na fala do Marcionilo, né? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Então eu vou aproveitar, já que vocês estão me ouvindo, enquanto o Marcionilo está rodando ali, Foi eu que clica a no minha internet, aviãozinho. foi a minha internet que travou a tua. Eu acho que foi a sua, Marcionilo. Mas não tenho certeza não. De qualquer forma, repete a sua última frase aí, que a gente perdeu acho que uns 20 segundos, não sei. Tá, eu estava só dizendo que essa forma de interação, né, com outros jogadores ou outros aprendizes da Outros língua jogadores faz, é legal, né? faz com que a gente tenha mais motivação, né, em aprender. E assim, é uma coisa que vale muito a pena, sabe? Eu mesmo, o acesso cultural que eu tenho a ler livros em Esperanto e tudo mais, e a gente encontra muito material interessante na internet, até no fórum do próprio Duolingo também. Então é muito rico essa experiência, né? Legal, legal. A ideia de fora do Duolingo, né, traz um componente a mais aí também, né, que é o curso do Carlos não tem, até onde eu sei, não tem um espaço onde as pessoas conversam entre si, né. Então acaba que a prática fica, a pessoa tem que se virar muito nos 30. E o Duolingo oferece isso, que é essa comunidade de estudantes, né, de pessoas que estão estudando ali, naquele momento, aprendendo Esperanto. E deu uma cortada de novo. Será que é o meu, gente? Acho que não é o meu, não. O meu tá aqui, parece que tá bom. Vou aproveitar para falar de novo aqui. Tem um aviãozinho de papel aqui, gente. Clica nele e aqui, beleza? E clica nesse coraçãozinho também, tá? Você clicar nesse coraçãozinho que aparece bem aqui, você demonstra que você está gostando. Gente, vamos esperar o Marcionilho voltar, tá bom? Parece que a internet dele caiu. Vou só mandar uma mensagem aqui para ele, vamos ver se ele ficar na dúvida para ele. Tá? Ali, já voltou já. Já vai entrar. Pronto. Pronto, gente, o Marcionilho está entrando de volta, tá? Clica aqui no coraçãozinho para curtir, gente. Vamos, por favor, clica aqui para a gente saber que vocês estão gostando dessa conversa. Isso. A gente não tem como ver vocês. Clica nesse coraçãozinho aqui que a gente enxerga e vê que vocês estão, que tá bacana, que tá valendo a pena. Beleza? É isso aí, é isso aí. Gente, o Marcelo está voltando. Então, assim, para quem está pensando em aprender Esperanto, gente, acho que realmente é uma opção muito boa para quem está começando, para quem não sabe nada de Esperanto e quer entrar nesse mundo, é o Duolingo mesmo. E quando a gente fala da ludicização que o Duolingo tem, é uma coisa bem interessante. Você vai ganhando coroas, anéis, tem um esquema lá que eles têm de pontuação que vai mostrando para você se você está indo bem, se você está avançando ou não. Né? Vamos ver os comentários aqui. André, só está te aparecendo. Tô sabendo, Ana. Ô Marcionilho, eu cliquei aqui para você voltar. Tá travando um pouco o meu também? Vamos, ó, tá rodando aqui para mim, pro Marcionilho entrar. Ó, tô ouvindo áudio, Marcionilho. Fala alguma coisa aí, vamos ver se a gente ouve, tem um áudio. Eu tô te Pronto, vendo. tô ouvindo. Eu tô te vendo e... A gente pode continuar a conversa desse jeito. A sua imagem não tá aparecendo, mas a sua voz eu tô te ouvindo. Tá, eu vou ter... eu acredito Onde é que você tinha parado mesmo? Sim, então a gente está falando da interação e tudo mais, né, que as pessoas têm de participar dentro do Duolingo. Então é uma ferramenta muito útil e muito interessante e as pessoas têm que aproveitar, né, essa oportunidade que é muito boa. E a partir do momento em que vocês participam, também estão ajudando a equipe na elaboração do aperfeiçoamento do curso, né? Legal. Então,
aproveitem essa oportunidade e nos ajudem também reportando. E só vou deixar um aviso, quando for problema de áudio, alguma coisa assim, não precisa nem reportar, porque como está sendo ainda elaborado os áudios e tudo mais, aí leva um certo tempo, né? Recentemente eu vi alguém comentando, não sei se foi nem aqui no canal do Esperanto do Zero, lá no Telegram, alguma coisa assim, mas o pessoal dizendo sobre esse problema dos áudios, né? Mas aí é uma questão Sim. que vale um pouco de tempo, porque eles contratam atores, né, para fazer a gravação das vozes e tudo mais, é uma coisa bem... Ah, tá. Essa parte dos áudios não é com voluntários, então. Não, aí é uma equipe, eu não sei do Profissional, Esperanto, eles remunerada. tem uma equipe de esperantistas fazendo, né? Eu desconheço se eles são pagos, mas provavelmente são voluntários também, né? Como o Ah, Duolingo tá. tem essa ideia de ser uma plataforma de divulgação e de democratização do ensino, tudo é gratuito, né? E ele é 100% gratuito, né? Que acaba que é uma diferença entre o Duolingo e outras plataformas que existem de aprendizado de idiomas, que tem uma parte gratuita, e aí se a pessoa quiser continuar os estudos, tem uma parte que é paga, né? Quando a pessoa quer se aprofundar em determinada língua, aí tem uma parte paga. E o Duolingo é 100% gratuito. A pessoa pode fazer, né? Não tem nada, nenhum pedaço dele é pago. Exatamente, é totalmente gratuito e mesmo que, por exemplo, eu fiz a árvore e não me sinto confiante, mas ali você já tem uma base excelente para buscar outro tipo de material, é um direcionamento muito bom, né? Você também fazer um curso do Duolingo não significa que paralelamente você possa usufruir de outra ferramenta de estudo, né? Tem livros, tem o curso, esse curso, embora ele esteja já há um tempo, ele não é desatualizado, foi lançado essa semana, inclusive na plataforma de celular, né? E para quem não quiser ser autodidata e achar que é um bom profissional, tem um amigo, André Iossan, aí para concurso dele também. Exatamente. Para quem prefere estudar tendo um professor, né, tem um curso aí do Esperanto do Zero. Exatamente. Então são muitas as ferramentas e basta a gente se entusiasmar, né, para descobrir esse mundo que existe em torno do Esperanto. Eu, particularmente, né, eu sou uma pessoa que sonho muito com um futuro melhor para a humanidade e eu vejo assim dentro do Esperanto um meio de a gente, de certa forma, se aproximar dessa filosofia de fraternidade e de união entre os povos, né? Embora as pessoas digam que isso é meio ufanista, mas como diz o próprio Mário Quintana, que triste seria a vida se não fosse a mágica presença das estrelas, né? Então temos que aproveitar e... Ô, Marcelino, já que você entrou nesse assunto, deixa eu te perguntar, por que você acha que o Esperanto tem essa ideia de fraternidade, né, essa questão mundial? De onde você acha que vem isso? De onde você acha, não, de onde vem isso, né? Quando a gente para analisar, né, a própria história do surgimento do Esperanto, a gente vê que tem todo um ideal de uma mente de um jovem que sonhou que as pessoas poderiam viver de forma mais harmoniosa e fraterna, né? Então os dois. O próprio contexto do Esperanto faz com que a gente perceba toda essa, vamos dizer, motivação que o fez surgir, né? Quem me permita a expressão, quem pariu o Esperanto foi justamente essa ideia de fraternidade e de comunicação igualitária, né? Então... E por que você acha que isso não pode acontecer com a língua inglesa, né? Hoje tem bastante gente que fala inglês que não é nativo, né, do inglês. Por que o inglês não teria a mesma capacidade de levar as pessoas a essa ideia de fraternidade? Justamente a gente... Olha, eu acredito que nós como humanos, né, devemos estabelecer uma comunicação humana, e como humano eu entendo uma comunicação fraterna e igualitária, né? O inglês é uma língua riquíssima, belíssima, tem lá seus valores, mas justamente ele não tem o que o Esperanto tem, que é justamente a questão da neutralidade de pertencer a um povo, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo a reunião do Mercosul aqui, e eu fiquei curioso, né?
qual seria a língua que estava sendo usada ali dos membros do Mercosul. Então, você vê, só são países que falam espanhol, português, né? E muitas vezes eles até escolhem uma língua que não falam, que não tem essa língua como língua materna para mediar as comunicações. E, André Yossa, sem querer me alongar muito, mas a gente vê que, por exemplo, durante a história lá de conquista do Império Romano, uma das formas que ele tinham de sujeitar as pessoas, né, a sua própria história, era pelo domínio linguístico, né? Hoje em dia a gente percebe isso com o inglês. Quando uma pessoa, né, vai perdendo as suas raízes, a conexão com a língua dos seus ancestrais, como as línguas indígenas e tudo mais, não é simplesmente um modo de se expressar diferente que foi perdido, mas é uma forma de sentir e de viver o mundo, né? Então, uma comunicação fraterna e igualitária é extremamente necessária, né? E o Esperanto é parte disso para mim, né? É parte. Bacana, Marceneiro, bacana mesmo, bacana. Gente, tá bacana essa conversa, né? Tem gente perguntando quantas pessoas estão aprendendo Esperanto, quantas pessoas aprenderam Esperanto pelo Duolingo. Você tem esse número, Marceneiro? Olha, quando o curso, há um tempo o curso estava com 230 mil pessoas participando, certo, né? Sendo que existem pessoas que simplesmente, por exemplo, eu não sei o que é o Esperanto, aí clica lá para ver como é que é a língua e tudo mais, e depois é só para satisfazer uma curiosidade e depois deixa o curso, né? E aí os números foram atualizados, eu acredito que recentemente esteja na casa de 220 mil pessoas. Que é uma quantidade... 220 mil. Uma quantidade considerável de pessoas, né? E nossa, com certeza. Juntando os cursos de espanhol, de inglês e de português, lá a quantidade já passa de 1 milhão de pessoas aprendendo Esperanto, né? Mais de 1 milhão de pessoas aprendendo Esperanto pelo Duolingo. Que bacana. Exatamente. No total, né? Quem aprende pelo português, total, pelo espanhol e pelo inglês. Exatamente. E tem o planejamento de ser lançado agora também, né? Então, não sei se já decidiram se seria para os franceses, para quem fala francês, ou para quem fala japonês. Mas eu me lembro que há um tempo estava tendo uma discussão sobre em qual plataforma lançar. Entendi. Que bacana, gente, que bacana. Exatamente. Nossa, Marceneiro, e vocês têm o número de quantas pessoas concluíram o curso de Esperanto do Duolingo? E daí já deve ser menos, né, do que os 220 mil. Tu deu uma cortada da tua voz, tu pode repetir, por favor? Você tem a informação de quantas pessoas terminaram o curso de Esperanto do Duolingo? Não, eu como voluntário, eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Acredito que nenhum do time tem. Mesmo. Mas o pessoal que administra a plataforma e tudo, eles têm essa informação, mas nós não temos esse acesso a isso não, sabe? Tá certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual que você acha que seria assim, um ponto fraco do Duolingo e que seria interessante a pessoa estar compensando isso com algum outro método de estudo? Olha, um ponto fraco assim que eu acho do Duolingo é porque ele se baseia praticamente em frases, né? Em frases ou orações, assim. E ele vai repetindo essas frases com uma certa frequência e mudando às vezes uma palavra ou outra para a pessoa ir ao longo do curso memorizando as palavras e tudo mais, né? Então eu acho isso um ponto fraco, assim, que pode ser compensado, né? A gente sabe que nós não... desculpa, mas não entendi o que é um ponto fraco, porque aprender por frases é melhor do que aprender as palavras soltas. Então acaba que é também uma vantagem, né? Sim, você disse que é ponto fraco porque você acha que seria melhor texto? É isso? Não apenas só texto. Eu acredito que misturando as coisas seria mais interessante. Porque, por exemplo, se você se prende muito apenas a frases, né? Os teóricos dizem que a gente não se comunica por frases, mas sim por textos, né? E considerando o texto a ideia mais técnica possível, não o texto que a gente está acostumado a ler. Mas assim, eu acredito que poderia ter um espaço para você praticar, por exemplo,
ter, deixa eu ver um exemplo assim, acesso a vídeos, por exemplo, com músicas na língua para você observar, Entendi. né? Ter acesso também, o fórum, ele é bom para troca de informações, tirar dúvidas, essa coisa toda, mas talvez também um espaço para que o aluno conseguisse interagir até com a própria plataforma, por exemplo. Não seria necessariamente uma pessoa física falando com ele, mas salutam, por exemplo, ele escrevia aqui, ele vi fatas para saber, e o diálogo fosse se desenvolvendo, coisa do tipo, né? Que tivesse uma interação maior entre o estudante e entre, eu não gosto de usar essa expressão, mas seria um estímulo-resposta mais interessante, e não apenas colocar a frase e ele lá responder, sabe? Mas ter um feedback ao mesmo tempo, alguma coisa do gênero. Entendi. Uma organização que permitisse uma interação maior, né? E um feedback no sentido do aluno conseguir ver rapidamente onde que ele precisa corrigir, né? Exatamente, exatamente. A gente vê que, por exemplo, o site dá lá, quando você erra, dá as instruções, olha, você errou aquela palavra, essa coisa toda. Mas eu me refiro, por exemplo, eu estou aqui, vamos supor que você seja o Duolingo, saluton, você me diz, aí eu coloco saluton, ou fosse falando, e tendo um tipo de diálogo, vamos dizer assim, programado mesmo, para você saber quando alguém fala determinada coisa, como é que você responde, porque... Cortou Travou um pouco. ou não? Agora travou, mas pouco. Pode voltar de onde você... Pronto. Então, esse estímulo, assim, você falar e, ao mesmo tempo, ter noção, né, de como desenvolver, por exemplo, o tema conversacional, a apresentação. Ao invés de ficar apresentando as frases, por exemplo, colocar lá um tipo de diálogo em que você, até com um robozinho mesmo lá, salutam, e o robô responder, se você fosse, né, cumprisse determinado exercício que exigisse mais de você, não uma memorização efetiva, mas uma competência de saber o que é que o outro quer que eu diga, né? E como eu posso responder a ele. Interação, Entendi. né? De formular a frase em Esperanto e não apenas traduzir para o Esperanto, né? Então a pessoa... Perfeito, exatamente. Isso, exatamente. Passar pelo processo de formular a frase, de criar, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Como a gente tem outras ferramentas também, né, as pessoas podem fazer uso para complementar, né, essa falta aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque no meu curso Esperanto do Zero, uma das coisas que eu tive que criar uma solução é a questão da correção da pronúncia da pessoa, né? Porque se você não tem como ouvir o que a pessoa está falando, você não tem como corrigir. No Duolingo, isso não há isso, né? Não tem nenhum momento em que a pessoa fala e que alguém vai corrigir o que ela está falando, né? Exatamente, não tem essa possibilidade também, não. Ela vai ter... não, mas é isso, é um ponto fraco, mas que dá para entender o método, porque na verdade, se a pessoa está sempre ouvindo, né, ela vai pegando como que ela tem que falar, né? Então, para muitas pessoas, isso é suficiente, né? Exatamente. Então, essa questão de você ser mais coautor do seu próprio conhecimento, e você não ficar mais meio que passivamente recebendo o conteúdo que você está aprendendo, mas você também, né, ser capaz de elaborar o que você deve aprender. Então, eu acredito que isso é um processo muito rico. E isso se repete tanto na escrita, né, como a gente viu agora, como você está falando aí também no áudio, né, no listening. Legal, Marcionilho. Eu estou querendo encaminhar para o nosso final, porque daqui a pouco já está dando os nossos 60 minutos e o Instagram, a hora que dá 60 minutos, ele corta a gente. Tem mais alguma coisa que você queira dizer aí para as pessoas, tanto para quem não está aprendendo Esperanto ainda, como para aqueles que estão aprendendo Esperanto, seja pelo Duolingo ou por outra plataforma? Olha, já que o espaço é meu, pode falar, né? Claro, à vontade. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a você pela oportunidade e, em segundo lugar, eu gostaria de colocar aqui para as pessoas, né? Marcionilho, temos 20 segundos, cara, desculpa. Certo. Que vocês podem estudar Esperanto e se dedicar a à língua, porque vale muito a pena, né? Porque a gente precisa de ideias nobres para viver e dar sentido à vida.
E o Mas, Chamilho, o Instagram vai fechar. Eu quero agradecer a sua participação.